Part 1 of the Divine Will presentation for bishops and priests. This presentation will introduce the life and the background of the servant of God, Luisa Piccarreta, and her most notable work, her diary entitled The Book of Heaven, which contains private revelation and instructions from the Lord himself to Luisa Piccarreta. The first part of this presentation will explain the current stance of our Holy Mother Church on Luisa Piccarreta's writings and the spirituality behind the divine will. Also, the status of the ongoing process of Luisa's beatification and canonization. The second part of this presentation will explore what saints and others have said about Luisa in her writings. In the final part of this presentation, we will explore the roles of bishops and priests regarding the doctrine of the divine will and give suggestions on how its teachings can be disseminated. Now, let us get into the background of the servant of God, Luisa Piccarreta. We will refer to a couple of biographies written about Luisa Piccarreta and view a brief video clip from a documentary interview with the late Archbishop Giovanni Battista Picchieri, who is involved with her ongoing beatification process, and familiarize you with a couple of key individuals who were directly involved with her during her lifetime. In 2014, the Vatican Press published a biography about Luisa titled The Son of My Will, which was written by the author Maria Del Genio. The synopsis of the biography, provided by the Vatican Library, goes, quote, Luisa Piccarreta, the apostle of the divine will, is known by now almost all over the world. Her message to go from doing God's will to living in God's will, on earth as it is in heaven, is groundbreaking for her time. In this book, ample space is devoted to documented events in Luisa's life, with the hope of contributing to a clearer understanding of her life and message. End quote. Here is a brief video clip from a 2015 interview of the late Archbishop Picchieri on this biography and the cause of Luisa Piccarreta. Here we have reached a milestone with the biography which was written by a professor. The Professor Maria Rosaria Del Genio, competent in this case, over which she labored and documented very well. She knew nothing about Luisa, but she could not write without documenting, and through this very accurate documentation, she has produced the biography which has been edited by the Vatican Press. We now have already the translations in 3 languages, Italian, Spanish, and in English. Many who are reading this biography feel even more enamored of this creature, Luisa. However, there are the writings, the diaries, the 36 diaries that she wrote under obedience, which speak precisely of the message of the divine volition. So here are these writings which we have, we could say, the character of a writer like Luisa as she could have done them, and which are not very sophisticated. Yet they are the most precious content, which needs to be read well and pondered well. At one time they were preserved by the Congregation of the Doctrine of the Faith, but then my predecessor, Bishop Carmelo Casati, requested them, and now we have them again. We have read these writings, and they are now diffused throughout the world, and we could say with an expansiveness which even amazes us. However, we're also aware that for the process of beatification and canonization, it is necessary to interpret them well.
because the writings of Luisa have been interpreted badly at times, and therefore have caused obstacles in recognizing the holiness and, above all, the genuine spirituality of the divine will. For now, we've undertaken a thorough examination of the writings, we could say a critical study, and this is going forward over time. We've already arrived at examining 15 of the diaries, the volumes. The others still remain because there are 36 diaries. But we have confidence at arriving at this goal, so that the Church, that is the Congregation of the Causes of the Saints, and the Congregation for the Doctrine of the Faith, which are in collaboration, can have in their hands the authentic instrument which came from the hands of Luisa. And we can say that one can find in these writings that which is truly contained within them, regardless of the handwriting, regardless of the errors in grammar. But what really matters is to gather the substance. And the substance is essentially this: an authentic commentary on the prayer of Jesus, "Your will be done on earth as it is in heaven." We pray and we encourage the same servant of God that she would make everyone know and help everyone to pray well the Our Father, not just to recite it. And we want to inspire her to help everyone to know how to truly find oneself again in the will of God, as the Son, Jesus Christ, is found in the will of the Father, and how all the disciples of our Lord Jesus, who precedes us in the faith, are found in the will of the Father. Since that time, those responsible for Luisa Picaretta's writings have completed the final studies of the volumes and are expected to finish the official edition of the writings within the very near future. Padre Bernardino Giuseppe Bucci, affectionately known as Padre Bucci, also has established a biography about Luisa Picaretta. Here are some facts about Luisa's life drawn from his biography. Luisa Picaretta was born in Corrado, in the province of Bari, Italy, on April 23rd of 1865, and died there in the odor of sanctity on March 4th, 1947. Luisa Picaretta was declared a servant of God by the Catholic Church on March 7, 1994. And during the many visitations from our Lord to Luisa, our Lord gave Luisa the title, the Little Daughter of the Divine Will. Luisa Picaretta became a Dominican tertiary as a teenager. Padre Bucci describes Luisa as a chosen soul, a seraphic bride of Christ, humble and devout, whom God had endowed with extraordinary gifts. An innocent victim, a lightning conductor of divine justice, bedridden for 62 years without interruption. She was the herald of the kingdom of the divine will. During Padre Bucci's infancy, Luisa carried him in her arms and prophesied over him that he would become the priest of the family and not his brother, who was the favored son. According to Padre Bucci, his aunt Rosario Bucci was Luisa's caretaker for 40 years and was the first promoter of her cause after Luisa's death, and would even visit the Saint Padre Pio to seek his advice and endorsement regarding her cause. Padre Bucci specialized in missionary theology and co-founded the Association of the Divine Will with Sister Assunta Merigliano. He served as the spiritual advisor of the association, which was canonically erected in Corrado on March 4th, 1987. He also served on the tribunal for the cause for beatification of Luisa Picaretta, which began in 1994. Padre Bucci was the only person officially authorized by Archbishop Piqueri to speak in the United States
about the cause and spirituality of Luisa Picaretta. Here are a few quotes taken from Padre Bucci that emphasize the importance of the servant of God, Luisa Picaretta. Quote, "In the new millennium, the world and the church are going to focus on Luisa Picaretta and the divine will." End quote. Quote, "Luisa's doctrines are not from earth, but from heaven. You need to understand that Luisa wrote with the light of the church's authority." End quote. Quote, "It would be as foolish for a layperson to stand at the altar and say, 'This is my body,' as it would be for them to teach the divine will." End quote. Quote, "Jesus said, 'The divine will is the sacrament of sacraments. All the world will become Catholic. Luisa is the starting point. Always remember this." End quote. Finally, quote, "Our duty is exactly this, a correct interpretation of the writings of Picaretta in the light of the magisterium of the Church. This is the precise will of this soul, all of God, and very faithful and very obedient daughter of the Church." End quote. Rosaria Bucci was Luisa's faithful and silent confidant, who lived with Luisa and assisted Luisa for 40 years. Aunt Rosaria, as Padre Bucci often refers to her as, was the sister of Padre Bucci's father. Luisa said to Rosaria, "You will be my witness." After Luisa's death, Rosaria diligently promoted Luisa's cause under the spiritual guidance of Saint Padre Pio, who encouraged her, saying, quote, "Rosa, go ahead, for Luisa is great and the world will be full of Luisa." End quote. After the venerated Padre Pio's death, Rosaria made known to Padre Bucci that during her confession, Padre Pio told her that Luisa is not a human factor, that she is a work of God himself, and that he himself will make her emerge. The world will be astounded at her greatness, and not many years will pass before this happens. The new millennium will see Luisa's light. End quote. Padre Bucci strongly believed that when Rosaria Bucci passed away, Luisa Picaretta personally took her soul at the moment of her death. This belief was based on reports from women who noticed unusual signs, like a radiant light and a sweet fragrance emanating from Rosaria's body. The confirmation of this extraordinary event came when, during the customary second burial ceremony at the cemetery, Aunt Rosaria's coffin was opened and she appeared as if peacefully asleep. Instead of the usual scent of death, a gentle and sweet fragrance surrounded her. This was such a remarkable occurrence that it drew the attention of all the family members and the acquaintances present who wanted to touch and kiss her body. On the 4th of March 1947, the servant of God Luisa Picaretta passed away at the age of 82. A solemn funeral procession was held for her at the main church of Santa Maria Greca. More than 40 priests, the chapter, and the local clergy took part in the funeral procession. The sisters took turns to carry her casket on their shoulders, and an immense crowd of citizens surrounded her. The streets were incredibly full. Even the balconies and the rooftops of the houses were swarming with people, so that the procession wound slowly onwards with great difficulty. The funeral rite of the little daughter of the divine will was celebrated in the main church of Santa Maria Greca by the entire chapter. Now let's view a short video clip from a documentary commissioned by late Archbishop Piquetti, titled Dawn of a Mystery.
Eccellenza, Your Excellency, you have read the writings of Luisa. Can you give us some comments about them? What stands out is that in the history of spirituality there has never been an emphasis on fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, on doing the will of God on earth as it is in heaven. Then I asked myself, how do the saints in heaven do the will of God? By being immersed in God. And this is what Luisa says. The Trinitarian life, the insertion of our souls into the bosom of God, begins here on earth and is subject to our acceptance, to our saying yes, to our saying fiat, as Mary did. Continuando il mio solito stato. Continuing in my usual state, I found myself outside of my body in a garden in which I could see the Virgin, my Queen, sitting on a very high throne. I decided to go up and kiss her hand, and as I tried, she came to meet me, placing a kiss on my face. While looking at her, I saw a globe of light inside her being, and within that light, a word appeared, fiat. From the word were emerging many and different seas of virtues, graces, greatnesses, glory, joys, and beauties, everything that the Virgin, our Queen, contained in her soul. All her goods were rooted in one single word, and were springing from one single source, fiat. I kept looking at her with great amazement, and she said to me, "My daughter, all my sanctity came out from the word fiat. I never moved out of the will of God, even for one breath, step, act, or anything else. My life, food, and all was the will of God, and this produced in me great sanctity, riches, glory, and honor, not human, but divine. Thus, the more a soul is united and identified with the will of God, the more she can be called holy and be loved by God, and the more she is loved by God, the more she is favored, because her life is nothing but the product of God's will. How can He not love this faithful soul if she is always one with the divine? Therefore, a soul must not look at how much or how little she does, but rather at what she does is the will of God. In fact, the Lord looks more at something little, if it is done according to His will, than at something great done outside of His will." Senza richiesta. This is the condensed biography from the postulation for the cause of beatification and canonization of Luisa Picarretta. Quote, Luisa Picarretta was born in Corrado, province of Bari, Italy, on April 23, 1865. She was baptized in the Mother Church hours after birth, and there received the first sacraments in 1874. When she was 11, she became a daughter of Mary, and as a teenager, a third-order Dominican. She received only a first-grade education and was called to serve our Lord as a victim soul at the tender age of 16. On February 2, 1899, she was given the obedience by her spiritual director to begin a diary of her spiritual experiences, which she continued until 1938. 36 notebooks which detail her intimate rapport with heaven. In 1926, she wrote her autobiography under obedience to her extraordinary spiritual director and censor of her writings, Saint Annibale Maria di Francia. Her bed was her cell, her room her chapel, and her bed her cross. The word which gave her life was God's own creative word, fiat. End quote. Here are the writings of the servant of God, Luisa Picarretta. Her most essential writing is her diary, that contains all the teachings and revelations that Jesus imparted to Luisa and instructed her to write. Jesus himself even suggested the title, The Kingdom of My Divine Will in the Midst of Creatures, Book of Heaven, the recall of the creature to the order
to the place and to the purpose for which he was created by God. Two other renowned writings of Luisa Picaretta are the 24 Hours of the Passion of our Lord Jesus Christ and The Virgin Mary in the Kingdom of the Divine Will. Other works include Childhood Memories, 70 Letters between Luisa and her spiritual director, Saint Annibale, 239 letters to various addresses, The Three Appeals, the Appeal of Jesus Christ the King, the Appeal of the Queen of Heaven, and Luisa's Appeal. Lastly, we also have various prayers, consecrations, and spiritual testaments from Luisa. In a letter written by Luisa to Federico Abrech, she expresses to him the joy from living in the divine will. In a brief section of the letter, Luisa writes, quote, "May good Jesus reward you by dissolving you completely in the divine will, and by keeping your will as a footstool under his divine feet. How happy you will feel, because by living together with the divine will, what is of Jesus in the Queen Mama is ours. Ours his sanctity, his life, and the immense seas of his riches." End quote. Federico Abrech was a Franciscan tertiary and a close friend of Luisa Picaretta. He was a renowned photographer of Saint Padre Pio and played a significant role in fostering the relationship between Padre Pio and Luisa by acting as the messenger between them, particularly during the difficult years of Luisa's censure. Federico considered himself a devout spiritual child of Padre Pio and a faithful disciple of Luisa Picaretta. Following the wishes of Padre Pio, he became the first apostle of the divine will in San Giovanni Rotondo and worked diligently to spread Luisa Picaretta's writings. Now it is time to examine what the stance of Holy Mother Church is on Luisa Picaretta and her writings. We will examine several communiques from the late Archbishop Pichieri and his successor, Archbishop Leonardo di Ascenso, and that of Cardinal Jose Saraiva Martins and from Monsignor Paolo Rizzi. On April 2nd, 2015, the late Archbishop Pichieri invited priests attending the Fourth International Conference titled Church in the Divine Will to write a closing letter to be disseminated throughout the Church. The letter emphasized that the participants had solemnly committed to being more faithful to the charism of living in the divine will, following the example of servant of God Luisa Picaretta. The focus was on living in accordance with this charism within the Church, for the Church, and in unity with the Church. Here is a copy of that communique of April 22nd, 2015 from Archbishop Pichieri. As a side note, you will be able to view this document as well as all the others in the appendix section of this presentation. The late Archbishop Pichieri released another communique on March 4th, 2016, in which he presented Luisa as a messenger of hope and peace, especially to the suffering, that despite being tried by suffering herself, Luisa was a joyful witness to her own suffering that had kept her crucified to her bed for more than 70 years. Archbishop Pichieri encouraged the Association of the Faithful, Luisa Picaretta, Little Children of the Divine Will, in Corrado and the Archdiocese, along with the prayer groups scattered worldwide, to imitate Luisa's example of being a messenger of hope and peace and persevering through a steadfast journey rooted in faith in light of God's Word, the sacraments of communion with pastors of the Church, and of witness to charity and Luisa's example.
Here is that communique from the late Archbishop Piqueri. To emphasize Archbishop Piqueri's fervent defense of the writings of the servant of God, Luisa Piccarreta, he wrote an important communique dated November 1st, 2012, to address the many faithful worldwide interested in Luisa Piccarreta and the spirituality of the divine will. Archbishop Piqueri noted emphatically to all those who claim that these writings contain doctrinal errors, that in fact this had never been endorsed by the Holy See nor himself. In Archbishop Piqueri's own words, he says, quote, "In the prayerful anticipation of the outcome of this examination, I wish to address all those who claim that these writings contain doctrinal errors. This to date has never been endorsed by any pronouncement by the Holy See, nor personally by myself. I would like to note that in this way, in addition to anticipate the legitimate judgment of the Church, these persons cause scandal to the faithful, who are spiritually nourished by said writings, originating also suspicion of those of us who are zealous in the pursuit of the cause. In the anticipation of the judgment by a competent authority, I invite you to make more serious and in-depth meditations and reflections in your personal reading on these writings in light of sacred scripture, tradition, and the magisterium of the Church." End quote. That is the communique from March 4, 2016 by Archbishop Piqueri, written in defense of Luisa's writings and of the faithful. On March 4th, 2020, in the Church of Santa Maria Greca, Archbishop Leonardo D'Ascenso led a Eucharistic celebration to remember the servant of God, Luisa Piccarreta. After the Mass, the Archbishop announced that he had written a communique for those interested in Luisa Piccarreta's life and writings. During this event, the Archbishop mentioned a conversation with Cardinal Luis Ladaria, prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith. The congregation had concerns about theological ambiguities in Luisa's writings, unrelated to her virtues, and deemed it inappropriate to grant the Neolabstat. However, the Archbishop saw this as an opportunity to delve deeper into her writings, with the assistance of expert scholars. This news brought discouragement to many who found spiritual nourishment in these writings. Nevertheless, the Archbishop encouraged them to respond with obedience, commitment, and patience, much like Luisa did herself in her love for the Church. He suggested they should read her writings with a focus on the author's intention, in greater faithfulness with the teachings of the Church, and recognizing the divine will as the Heavenly Father's merciful appeal addressed to the free will of the people of our times. Lastly, Archbishop D'Ascenso highlights the importance of unity among the groups of the divine will to join the service structure named Family of the Divine Will, because the time has come when walking together is the most effective way to guarantee the formation and diffusion of the doctrine of living in the divine will. And here is the communique of Archbishop Leonardo D'Ascenso. Monsignor Paolo Rizzi is the new postulator of the cause of the servant of God, Luisa Piccarreta. In a communique dated June 20th of 2017, Monsignor Rizzi expressed confidence in the work carried out by the actor of the cause. He stated that this work serves as a solid foundation and a strong guarantee for a positive outcome in the canonization process. Monsignor Rizzi emphasized that the cause had reached a crucial stage in its progress at that time. This is the communique as mentioned from Monsignor Paolo Rizzi.
You have reached the end of part 1 of the Divine Will presentation for bishops, priests, and deacons. Boa noite. Meu nome é Aline. Quero salientar conteúdos para ajudar aos sacerdotes e com todas as pessoas que possam desejar conhecer esses conteúdos, afirmando sobre o dom de viver na vontade divina. São Paulo aos Romanos fala da glória que será revelada em nós e de que toda a criação espera ansiosamente a revelação, manifestação dos filhos de Deus, conforme Romanos 8, 18, 19, São João vai dizer: desde agora somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou ainda o que seremos. O próprio São João, no seu Evangelho, conforme capítulo 17, versículo 21, revela o que Jesus quer que sejamos. Assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que eles sejam uma só coisa em nós. Eis a nossa glória, eis o que toda a criação espera ansiosamente, sermos uma só coisa em Deus. É isso o que tem que manifestar-se, que os homens vivam inseparavelmente com o seu Criador, que nós não façamos nada por nós mesmos. Trata-se, portanto, da reconciliação entre a vontade divina e a vontade humana. Deus quer essa reconciliação perfeita, essa união perfeita. Em Deus, Bento XVI explica no Caritas Est, no número 17, como seu excelente teólogo, o sim da nossa vontade a dele une o intelecto, vontade e sentimento no ato total do amor. Querer a mesma coisa e rejeitar a mesma coisa é, segundo os antigos, o autêntico conteúdo do amor. É um tornar-se semelhante ao outro, que leva à união do querer e do pensar. A história do amor entre Deus e o homem consiste precisamente no fato de que esta comunhão de vontade cresce em comunhão de pensamento e de sentimento, e assim o nosso querer e a vontade de Deus coincidem cada vez mais a vontade de Deus. Coincidem cada vez mais. A vontade de Deus deixa de ser para mim uma vontade estranha, que me impõe de fora os mandamentos, mas é a minha própria vontade, baseada na experiência de que realmente Deus é mais íntimo a mim mesmo do quanto eu mesmo seja para mim próprio, para eu próprio. Em outras palavras, chegou a hora de passarmos do viver com Cristo para vivermos em Cristo, ou seja, vivermos no seu querer divino, numa união estável com Deus, onde Ele estará reinando em nós. Sim, que o nosso querer e vontade de Deus coincidem cada vez mais, como nos ensinou o grande Bento. Assim explicou nossa mãe Gabriele numa carta circular de Páscoa de 1960, quando escreveu sobre a liberdade dos filhos de Deus. Ela escreveu: o homem possui a livre vontade e a capacidade de transformação. Mas em que consiste a liberdade dos filhos de Deus? Consiste na união da própria vontade humana com a vontade de Deus, que sob a influência da graça, nós façamos de própria iniciativa e em plena liberdade o que Deus quer, como quer, quando e onde quer. Exatamente assim nós também queremos. Com isso, os raios de força da nossa vontade vão perfeitamente na mesma direção com os raios de força da vontade divina. São acolhidos, inundados pela força divina, tornam-se força da força de Deus, agem em liberdade através da liberdade de Deus, a qual se encontra neles. Esta liberdade é a melhor base para a transformação da nossa alma e nosso exemplo mais próximo, que é o anjo. O anjo imerso em luz, o anjo que é luz, que contempla a face de Deus, não pode senão estar unido a Deus, a sua vontade mergulhou na vontade de Deus. O anjo unificou toda a sua vontade com a vontade divina, e a liberdade dos protetores celestes zela pela liberdade dos filhos de Deus na terra. Cada um, tanto o homem unido a Deus como o anjo bem-aventurado, é um com a vontade de Deus e por isso livre. Assim, esta é a manifestação da glória e da liberdade dos filhos de Deus que a criação inteira espera ansiosamente. E incluímos aqui os anjos. Primeiro, Jesus
Estendeu seus braços na cruz, redimindo o homem, dando-lhe as graças necessárias para fazer sua vontade. Agora ele quer a coroação de sua obra, dando à humanidade do nosso tempo o dom mais excelso concedido a Adão e Eva, o dom de sua mesma vontade divina. Eis o tema do nosso conteúdo. Para devolver-nos esse dom precioso, Deus escolheu um instrumento, Luísa Picarreta, que, como a gente viu, ela foi reconhecida pelo Padre Pio nas confissões, né, que foram feitas, os atendimentos de confissão que foram feitos à irmã a Rosário, que era confidente de Luísa mais próxima. Luísa nasceu em 23 de abril de 1865, como já vimos neste vídeo. Ela é a pequena filha da Divina Vontade, assim como Deus a chamou. Disse Jesus: dei voltas e mais voltas à terra. Olhei uma por umas criaturas para encontrar a menor de todas. A tua pequenez, Luísa, agradou-me e eu te escolhi. Confiei-te aos meus anjos, a fim de que te acudam, não para fazer-te grande, mas para que conservem a tua pequenez. E agora quero começar a grande obra do cumprimento da minha vontade. Nem com isso te sentirás maior, mas pelo contrário, a minha vontade far-te-á menor e continuarás a ser a pequena filha da vontade divina, conforme o Livro do Céu, volume 12, do dia 23 de março de 1921. Jesus disse também: eis aqui o dom em que eu reservo à humanidade nestes tempos tão tristes. Isto é, eu quero que as criaturas não só cumpram, façam a minha vontade, mas que a possuam e vivam nela. Graça maior não poderia ser concedida nestes tempos tão tormentosos e de vertiginosa corrida para o mal. Portanto, Jesus revelou a Luísa o grande desejo do seu coração: que o homem viva na sua vontade divina para voltar à ordem, ao lugar e à finalidade para o qual foi criado, isto é, aquilo que ele mesmo nos ensinou a pedir na oração do Pai Nosso. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Trata-se, portanto, de vida de céu na terra. Deste modo, Jesus depositou em Luísa suas maravilhosas verdades, para que, como depositária e secretária dos tesouros da divina vontade, tomasse conhecimento correto do eterno, da vinda eterna do reino de sua vontade divina, suprema na igreja e no mundo inteiro. O próprio Senhor disse a ela: sua missão, Luísa, é grande, porque não se trata apenas de santidade pessoal, mas de abraçar tudo e a todos e preparar o reino da minha vontade para as gerações humanas. Ela é a trombeta, diz-lhe, que deve assumir a nova geração tão ardentemente desejada. Ela é a filha primogênita, a secretária e a escritora de Jesus, a mestra da ciência mais sublime. Aprofundemos um pouco mais sobre a divina vontade e usaremos agora um texto de Thomas Ferry, um leigo norte-americano, experto no tema. Ele participou numa missão no interior de São Paulo num passado recente e pôde conversar com o padre Eduardo, da TV Século XXI, que ficou entusiasmado e começou a divulgar a divina vontade no Brasil amplamente, como nunca o foi antes. Os irmãos e padres rogacionistas também começaram, depois outros leigos também ainda estão nesta labuta por divulgar os diários de Luísa em português. Vamos ouvir o que o Thomas Ferry falou. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Este pedido na oração de Jesus ao Pai Celestial é da mais alta importância para a glória de Deus e para o benefício da raça humana. A Igreja tem rezado esta oração desde que foi ensinada aos apóstolos. Este pedido tão importante de Jesus está agora sendo cumprido em nosso tempo, começando com Luísa, e este cumprimento está agora se espalhando entre as almas por todo o mundo pelo conhecimento do reino da divina vontade, contido nos 36 volumes do Livro do Céu, que Nosso Senhor pediu para ela escrever durante um período de 40 anos, enquanto estava confinada à sua cama. Com muito esforço, ela os escreveu após ter recebido a ordem de seu confessor para relatar tudo o que acontecia entre Jesus e ela. Luísa, que havia feito somente o primeiro ano fundamental, não teve como se eximir da obediência. Seu confessor sabia de suas limitações, mas ainda assim a ordem foi categórica. O cumprimento deste pedido do Pai Nosso, de que a vontade do Pai seja feita assim na terra como no céu, requer um dom especial que Deus está disposto a conceder àqueles que verdadeiramente o desejam, por meio dos escritos de Luísa.
Este dom especial é chamado de dom da divina vontade, que permite que alguém possua a vontade de Deus e viva nela como os habitantes do céu. Este dom extraordinário foi dado imediatamente a Adão em sua perfeita e imaculada criação e depois a Eva, a qual Deus produziu ao lado de Adão. Com o dom da divina vontade, Adão e Eva, no princípio, cumpriram o próprio propósito da criação. Eles viviam no jardim do Éden, mas também no lugar espiritual perfeito em Deus, que ele lhes designou na ordem divina. Suas almas eram felizes, santas e bonitas com a felicidade, santidade e beleza de Deus. Este era o estado original da humanidade, com a promessa de imortalidade e passagem direta ao céu, corpo e alma, quando a vida deles no Éden fosse completada de acordo com o plano de Deus. Podemos dizer que os nossos primeiros pais viveram na vontade de Deus, e qual é a diferença entre fazer a vontade divina e viver nela? O próprio Senhor explica a Luísa: o viver na minha vontade é reinar. O fazer a minha vontade é estar às minhas ordens. O primeiro, que é reinar, significa possuir. O segundo apenas é receber ordens e cumpri-las. O viver no meu querer, que é possuir, é fazer minha vontade, fazer como sua a minha vontade, conforme Deus diz, como coisa própria. É dispor dela como sua. E fazer somente a minha vontade é considerá-la como uma vontade somente de Deus, e você vai obedecê-la, não como uma coisa sua. Nem pode dispor dela como você quer. O viver na minha vontade é viver como a sua vontade, a de Deus. O viver na minha vontade é viver como filho. E o fazer apenas e cumprir a obediência da vontade de Deus, apenas obedecer, é viver como um servo. No primeiro, o que é do pai é do filho. Adão e Eva perderam o dom da divina vontade. Eles viviam numa santidade verdadeiramente divina, e era o direito do seu Criador que lhes pedisse um pequeno teste de fidelidade e gratidão por uma demonstração excessiva do amor divino. Este pequeno teste era simplesmente obedecer ao mandamento de Deus de não tocar ou comer o fruto de uma árvore no jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como sabemos, Adão e Eva falharam nesse pequeno teste, preferindo a sua própria vontade à vontade do seu Pai Celestial, tendo rejeitado a mais generosa benevolência de seu Pai Criador, incluindo um insuperável dom da divina vontade. Eles perderam essa herança divina que Deus desejava para eles e para todos os seus filhos, e os portões do céu foram fechados. Porém, a divina misericórdia prometeu a Adão e Eva que um Redentor viria reabrir as portas do céu. Mas eles e seus filhos estariam sujeitos à morte, doenças e males de todo tipo. Mas depois de aproximadamente 2000 anos, a moralidade da raça humana se deteriorou a tal ponto que Deus achou necessário renovar o mundo com o castigo do dilúvio, poupando apenas o fiel Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas. Aquele minúsculo remanescente de 8 pessoas regenerou a raça humana, e a população de homens cresceu constantemente, conforme aprendemos com o Antigo Testamento. Entre a população humana surge Abraão, os israelitas, Moisés, a quem Deus dá os 10 mandamentos. Depois de aproximadamente 2000 anos desde o dilúvio, Deus renova o mundo novamente, mas com o precioso sangue do seu Filho, o Verbo encarnado, Jesus Cristo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade criou sua própria mãe. Maria foi concebida imaculadamente, mas para ser a mãe de Deus exigia-se ainda mais. Ela foi dotada com o supremo dom da divina vontade, que proporcionou a ela a divina fecundidade, para uma missão única e sublime. Com o conhecimento infuso, no momento de sua imaculada conceição, foi-lhe mostrada a criação de Adão e Eva, suas vidas iniciais na divina vontade, e como eles perderam o maior dos dons, escolhendo livremente fazer sua própria vontade e desobedecer a Deus. Naquele momento, ela prometeu solenemente a Deus que nunca faria sua própria vontade. Ela manteve sua promessa durante toda a sua vida, como mãe e rainha da divina vontade. A promessa da restauração do reino da divina vontade à humanidade é o retorno do homem ao seu estado original. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso aos seus apóstolos e pediu-lhes que o ensinassem aos outros, ele queria que todos orassem por aquilo que é o mais importante para ele. Que ao nome de seu Pai fosse dado todo o respeito e toda a honra, e que o reino do Pai viesse, isto é, fosse restaurado para as almas dos homens na terra como em Adão e Eva no princípio, para que sua vontade pudesse ser novamente feita na terra como é feita no céu. No entanto, o mistério de como a vontade de Deus é feita no céu nunca foi devidamente explicado até agora. Desde o tempo da queda de Adão até a Imaculada Conceição de Maria, ninguém poderia fazer a vontade de Deus como é feita no céu.
Ninguém possuía o dom de viver na vontade divina, até Maria. E depois de sua assunção ao céu, ninguém mais pôde fazer a vontade de Deus como no céu, até Luísa. Os santos antes de Luísa fizeram a vontade de Deus como é feita na terra, mas não como é feita no céu, porque não lhes foi revelado o dom da divina vontade e como alcançá-lo, como nos quer agora ensinar Jesus por meio das páginas do livro do céu, escrito por Luísa por obediência. Não apenas a Nosso Senhor, mas aos sacerdotes designados pela Igreja para guiá-la nesta grande missão. Nosso Pai Celestial abriu assim as portas para a humanidade retornar à ordem, ao lugar e ao propósito para o qual foi criada, exatamente como ele fez no princípio com Adão e Eva. Ele escolheu abrir essas portas através de Luísa e dela para todos os que estão dispostos e querem viver desta vida divina. Deus tem a intenção de dar este dom a quem verdadeiramente aprecia e deseja esse dom, e está disposto a deixar de lado sua própria vontade, como Maria e Luísa fizeram, para permitir que a divina vontade reine na sua vontade humana, 100%. Tudo isso é ensinado nos escritos do Livro do Céu, que foi aprovado em julho de 2010 pelos teólogos designados pelo Vaticano para examinar todos os 36 volumes deste livro. Luísa mal teve uma educação de primeiro grau, mas os teólogos se impressionaram com a sublimidade desses escritos chamados por Jesus de manifestação do reino da divina vontade. Parece estranho que Deus esteja dando um dom tão grande nestes tempos tão perversos, mas nós lemos na Epístola de São Paulo aos Romanos que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o livro do céu nos diz que os tempos atuais de maldade logo passarão de maneira dramática, dando lugar a um novo tempo de santidade e felicidade nunca antes visto. E como receber esse dom? Segundo o padre Pablo Martim Sanguião, outro expert na divina vontade, é assim. Se quisermos que a vontade divina seja a fonte de vida em nós, primeiro devemos saber suficientemente o que queremos, o que é, e em segundo lugar devemos remover o obstáculo, que é o nosso próprio querer humano. É como disse São João Batista, ele deve aumentar e eu devo diminuir. Apenas à medida que morremos para o nosso próprio querer, poderemos a cada momento viver, ressuscitar a vontade divina em nós. Acolher este dom não é uma fórmula mágica, uma oração apenas a fazer, mas sim é preciso saber do que se trata. É preciso querer e é preciso remover um único obstáculo, a nossa vontade humana, de muitas vezes que quer ir em desacordo com a vontade de Deus. Tudo o que Deus nos dá é gratuito, ar, sol, respiração, visão e etc. Mas a única coisa que tem preço é o dom de sua vontade, e o preço é dar a nossa vontade humana. Se vivemos na graça de Deus e desejarmos este dom supremo, que Deus deseja dar-nos mais do que nós merecemos, é certo de que Ele nos dará. Mas não basta que Deus nos dê isso, é necessário que o recebamos. Não é possível estar vivo e morto, estar no pecado e estar unido à vontade de Deus. Os nossos defeitos e limites não são em si obstáculos. Se Deus tivesse que esperar que fôssemos sem defeitos para nos dar este dom como vida, Ele nunca o daria. Porém, viver no pecado, sim, é um obstáculo. Quando se compreende que o dom que o Senhor nos oferece é a sua vontade, para que ela seja feita com a nossa vontade, então não haverá ação ou momento de vida que não será vivificado pela própria vontade santíssima de Deus. Irmãos, tudo isso supõe como base indispensável a convicção crescente de quem é Deus e quem somos nós. Ele é aquele que pode tudo, e nós somos o zero absoluto. Um nada que diante de Deus só pode e deve ter duas coisas: desejos e disponibilidade, um abandono total nas mãos do Senhor, para que Ele possa fazer em nós tudo o que Ele quiser. Na vontade divina, a alma deve morrer para tudo, como num túmulo fechado pelo amor para ressuscitar a vida divina. Minha filha, o que há? Queres perder tempo? Queres sair do teu nada? Coloca-te no seu lugar, no teu nada, para que o tudo possa ter o seu lugar em ti, disse Jesus a Luísa. Enfim, para entrar na vontade divina basta remover o obstáculo, a vontade humana. Disse Jesus, minha filha, para entrar na minha vontade não há estradas, nem portas, nem chaves, porque a minha vontade está em toda parte. Está sob os pés, à direita e à esquerda, acima da cabeça e em tudo. A criatura não precisa fazer mais do que remover a pedrinha de sua vontade, que, embora esteja em meu querer, não participa nem goza de seus efeitos, sendo uma estranha em meu querer, porque a pedrinha de sua vontade o impede correr como a água em seu canal, porque as pedras o impedem.
Mas se a alma retira a pedrinha de sua vontade, nesse mesmo instante ela corre em mim e eu nela. Conforme Livro do Céu, 16/2/1921. Resumindo, viver na vontade divina significa fazer com que Jesus viva a sua vida interior em nós. Fazer da sua vida a nossa vida, e para isso é preciso um sacrifício. O morrer para si mesmo, como o próprio Senhor nos pede no Evangelho. Os 3 passos. Existem 3 passos importantes que devemos dar para acolher e possuir progressivamente este dom maravilhoso. Jesus disse: o primeiro passo é querer viver na minha vontade. O segundo é querer conhecê-la. E o terceiro é apreciá-la. Com o primeiro passo se inicia um caminho de progressiva e permanente consagração da própria vontade à vontade de Deus, que deve durar o resto da vida e que de uma maneira explícita pode renovar-se a cada dia, ou várias vezes ao dia, por meio de um ato preventivo pela manhã ao acordar e atos atuais feitos em distintos momentos do dia, no qual convidamos a divina vontade a ter o lugar de honra em cada um de nossos atos e que se constitua a vida deles. Exemplo de um ato que você pode fazer. Vem divina vontade, vem reinar em mim, vem andar em mim, vem falar em mim, vem celebrar em mim, e etc. Esse é um ato que pode ser feito mentalmente, pela intenção pura, e permanecer constante nessa intenção diariamente. Uma consequência desse primeiro passo é que se estabelece na alma um profundo e radical processo de conversão a Deus e de purificação da alma. Assim, a alma vai se esvaziando sempre mais de si mesma, para que a divina vontade possa estender e consolidar seu reino na alma. Tem uma ajuda, os livros de oração na divina vontade, para aprender como rezar esses atos preventivos constantemente. O segundo passo é a leitura, meditação assídua e perseverante das verdades reveladas à serva de Deus Luísa Picarreta em seus 36 diários, para que, assimiladas bem, possam formar na alma a vida que elas contêm e se estenda ao espaço onde Deus possa depositar a felicidade que elas encerram. Esse passo é essencial para chegar a possuir o grande dom da divina vontade. É, portanto, um profundo processo iluminativo, onde é revelado de modo progressivo à alma o eterno projeto de Deus para o ser humano e muitas outras verdades. Disse Jesus: o conhecimento é como o contrato que eu quero fazer do dom que eu quero dar. E quanto mais conhecimento envio à alma, mais ela é estimulada a desejar o dom e a insistir que o escrivão divino coloque a assinatura final. Terceiro passo é o fruto do segundo, do conhecimento, que nasce o amor e a posse do bem conhecido. Este amor é o apreço a essa vida divina espalhada em todas as obras de Deus por causa da presença da divina vontade como vida e alimento contínuo de todas elas. Ajuda neste terceiro passo a meditação do livro As 24 Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Relógio da Paixão. Escreveu Luís ao padre Aníbal sobre este livro. Julgo que se quem meditar for pecador, converter-se-á. Se é imperfeito, tornar-se-á perfeito. Se é santo, será mais santo. Se é tentado, triunfará se sofre. Encontrará nestas horas a força, o remédio e o conforto. E se a sua alma é frágil e pobre, encontrará o alimento espiritual em um espelho, onde se contemplará continuamente para se embelezar-se e tornar semelhante a Jesus, nosso modelo. Digo-lhe também que a finalidade destas horas da paixão não é tanto narrar a história de Jesus e sua morte, mas é juntamente com Jesus fazer uma digna reparação, compensando-o de tudo aquilo que as criaturas lhe devem. O livro A Virgem Maria no Reino da Divina Vontade são 31 lições dadas por Maria, por meio do qual ela nos ensina os modos para havemos de ter para que a vontade de Deus reine plenamente em nossas almas, mostrando-nos como era sua vida e a vida de seu filho. Ela dá-nos a graça de darmos a consagração, de dar a nossa vontade humana nas mãos de Maria. Por isso, esse é o primeiro passo de oração na divina vontade que ajudará a pessoa a entrar na divina vontade. E tem os giros da alma na divina vontade, que é como diz Luísa, é uma forma prática e altamente eficaz de peregrinação ao redor da Santíssima Vontade de Deus para pedir o reino do Fiat Divino na terra para todas as criaturas. Essa oração contínua com a qual a alma se une à vontade divina em todas as suas obras e pode ser feita espontaneamente. A criação, a redenção e a santificação, para adorá-la, bendizê-la, agradecê-la e amá-la, pedindo em tudo o que vem o seu reino. Meus irmãos, a verdade da vontade divina é a mais luminosa que o sol, mas quem não se esvazia completamente de sua vontade própria não poderá compreendê-la e muito menos apreciá-la.
E Luísa escreveu: estava pensando, Jesus diz tantas coisas sobre o seu santo querer, mas parece que não se entende. Até os próprios confessores parecem duvidosos e diante de tão imensa luz não são iluminados, nem atraídos para amar uma vontade tão santa e desejável. E enquanto eu pensava nisso, meu sempre gentil Jesus, passando o braço em meu pescoço, me disse: minha filha, não se surpreenda com isso. Quem não está completamente vazio de sua vontade própria não pode ter um certo conhecimento da minha vontade, porque a vontade própria forma uma nuvem entre a minha e a sua e impede conhecer o valor e os efeitos da minha vontade divina. Mas apesar disso, não podem dizer que não é luz. Dia 23/6/1922. Luísa, então, nos seus 3 apelos que fez, ela fez para nós sacerdotes. Para os sacerdotes. Ela escreveu: prostrada aos pés de cada sacerdote, suplico e imploro que se interessem por conhecer a divina vontade. O primeiro movimento, o primeiro ato, tomai-o dela, ou melhor, encerrai-vos no fiat, e sentireis quão doce e amável sua vida. Tirai dela tudo o que vão fazer, tudo o que fazeis. Em vós sentireis uma força divina em tudo, uma voz que sempre fala no seu coração, que vos dirá coisas admiráveis e que nunca escutastes. Sentireis uma luz que vos eclipsará todos os males da sua consciência e que, eclipsando as pessoas, vos dará o domínio delas. Quantas fadigas fazeis sem fruto, porque falta a vida da divina vontade em seus atos. Distribuís aos povos um pão sem levedura do fiat, e por isso, ao comê-lo, encontraram-no duro, quase indigesto, e não sentindo neles a vida, não se rendem aos vossos ensinamentos. Assim, pois, comei vós este pão do fiat divino, essas verdades do livro do céu. Assim tereis pão suficiente para dar de comer às multidões. Assim formareis com todos uma só vida e uma só vontade. Que todos em coro respondais ao meu apelo, pois não sou só eu que vos chamo e vos rogo, mas comigo vos chama com voz comovedora e terna o meu próprio doce Jesus, que muitas vezes com lágrimas vos diz: tomai como vossa vida a minha vontade, vinde ao seu reino. E Santo Aníbal Maria de França, aquele que ouviu este apelo, diz: os ensinamentos que Jesus deu a Luísa Picarreta sobre a vontade divina fizeram com que a minha espiritualidade assumisse uma nova característica que chegou a transformar toda a minha vida interior. Como podemos observar em várias cartas que o padre Aníbal de França, o Santo Aníbal de França, escreveu a Luísa durante os seus últimos 2 anos da vida, 1925, 1927, dessas transcrevemos alguns parágrafos para vermos como a divina vontade foi fazendo estrada nesta alma. Em todas as suas cartas, Padre Aníbal manifesta claramente como a divina vontade passou a ser o centro de sua vida e da sua espiritualidade, e a sua única razão de existir. Transcreveremos aqui alguns parágrafos que colocam em evidência isso mesmo. Escreve ele: atualmente, na minha meditação da manhã, além das horas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, leio também com muita calma e medito 2 ou 3 capítulos dos seus escritos sobre a divina vontade. E as impressões que me causam são muito íntimas e profundas, e descubro nelas uma ciência sublime e divina, apesar de ainda não ter conseguido penetrar totalmente, devido à minha pouca inteligência. É necessário dar a conhecer esses escritos ao mundo. Creio que farão muito bem, apesar de ser tão sublime essa ciência da divina vontade. Sendo estes escritos ditados pelo céu, apresentam-na clara e pura, e segundo o meu parecer, nenhuma inteligência humana poderia formular. O padre Aníbal, à medida que ia penetrando na espiritualidade de Luísa, tomava consciência da necessidade de dar a conhecer ao mundo esses escritos que o nosso Senhor tinha feito Luísa escrever sobre a divina vontade, para que o reino de Deus apressasse a sua vinda à terra e que a divina vontade se fizesse na terra assim como no céu. Por esta razão, a divina providência quis que o padre Aníbal fosse nomeado não só diretor espiritual em tudo que se referia aos escritos de Luísa e sua publicação, mas também o revisor dos mesmos. Em conclusão, podemos dizer que o Santo Aníbal Maria de França semeou uma semente que tomou de Luísa, a pequena filha da divina vontade, e fez tudo o que estava ao seu alcance, o que fazia parte do plano de Deus para o espalhar por todo o universo. O grande desejo de nosso Senhor é dar a todos os seus filhos, aos seus servos, aos seus sacerdotes de maneira especial,
A possibilidade de regressar à ordem, ao lugar e à finalidade para o qual foram criados por Deus. Por tudo isto, a canonização do Padre Aníbal Maria de França por São João Paulo II em 2004 teve um significado mais que profético. É como o início da manifestação gloriosa do reino da divina vontade de modo visível, por quanto é possível a criatura, e evidentemente conforme a disponibilidade de cada um de nós, de querer morrer totalmente para a nossa vontade própria, a fim de viver sempre e somente da vontade divina. Com toda certeza, esperamos que em breve Luísa seja glorificada, também aqui na terra, plenamente conscientes de que a verdadeira glorificação de Luísa já está acontecida desde quando ela viveu na vontade divina e a deixou reinar e dominar em sua vida como no seu trono real, e nós faremos como ela em nossas almas. Na minha humanidade vos preparei tudo e para vós impetrei graças, ajudas, luz e força para receber um dom tão grande. Da minha parte fiz tudo, agora espero a vossa parte. Quem será tão ingrato que não queira receber-me a mim e aceitar o dom que eu lhe trago? Sabei que é tanto o meu amor que deixarei de lado a vossa vida passada, os vossos próprios pecados e culpas do passado, todos os vossos males e defeitos, e os sepultarei no mar do meu amor, para que todos sejam queridos e queimados, e começaremos juntos uma nova vida, toda da minha vontade divina, disse Jesus, fiat sempre. Consagração à divina vontade. Ó adorável e divina vontade, eis-me aqui, diante da imensidão da tua luz, para que a tua eterna bondade abra minhas portas e faça-me entrar nela para formar toda a minha vida em ti, divina vontade. Por isso, prostrada diante de tua luz, eu, a menor de todas as criaturas, venho, ó adorável vontade, no pequeno grupo dos primeiros filhos do teu Fiat Supremo, prostrada em meu nada, suplico e imploro que tua luz me inunde e possa eclipsar tudo o que não te pertence, de modo que eu não faça nada mais do que olhar, compreender e viver em ti, vontade divina. Ela será minha vida, o centro de minha inteligência, a razão do meu coração e de todo o meu ser. Que este meu coração não queira nem volte a ter vida no querer humano. Eu expulsarei dele e formarei nele um novo paraíso de paz, de felicidade e amor. Com ela serei sempre feliz, pois terei uma força única e uma santidade que tudo santifica e tudo leva a Deus. Aqui prostrada, invoco a ajuda da Santíssima Trindade, para que me admita a viver no recinto sagrado da divina vontade, para que retorne em mim a ordem primordial da criação, ordem pela qual foi criada a criatura. Ó Mãe Celeste, Rainha soberana do Fiat divino, toma-me pela mão e mergulha-me na luz do querer divino. Tu serás a minha guia, minha eterna Mãe, e me ensinarás a viver e a manter-me na ordem e no recinto sagrado da divina vontade. Soberana Celeste, em teu imaculado coração, entrego todo o meu ser. Tu me darás lições da vontade divina, e eu estarei atenta a escutar-te. Estenderás teu manto sobre mim, para que a serpente infernal não se atreva a entrar neste Éden sagrado para seduzir-me e fazer-me cair no labirinto do querer humano. Ó coração do sumo bem, Jesus, tu me darás tuas chamas para que me queimem, me consumam e me alimentem, para formar em mim a vida do supremo querer. Ó São José, tu serás meu protetor, o guardião do meu coração, e terás as chaves do meu querer em tuas mãos. Guardarás meu coração com zelo, para não me devolvê-lo nunca mais, pois assim estarei seguro de não me afastar da vontade de Deus. Ó meu anjo da guarda, olha-me, guarda-me, defende-me e ajuda-me em tudo, para que o meu paraíso cresça florido e atraia todo este mundo à vontade de Deus. Corte celeste, vem em meu socorro, e eu viverei sempre na vontade divina. Amém, Fiat. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.